Invenções que mudaram o mundo. Da roda à internet. Ao longo da história, algumas invenções foram além da mera inovação, moldando a civilização e redefinindo a forma como vivemos e interagimos. Neste documentário, vamos explorar 10 dessas invenções extraordinárias. Da simplicidade da roda à complexidade da internet, vamos descobrir como a engenhosidade humana moldou o curso da história. Preparem-se para se maravilhar com o impacto duradouro da invenção humana. Nossa jornada começa há mais de 5.000 anos, nas planícies da Mesopotâmia, com a invenção da roda. Imaginem um mundo sem a capacidade de transportar cargas pesadas ou percorrer longas distâncias com facilidade. Era, assim, a vida antes da roda. A roda não foi apenas um triunfo da engenhosidade, mas um verdadeiro divisor de águas para o progresso humano. Facilitou o transporte de mercadorias, revolucionou a agricultura, permitindo o uso de arados puxados por animais. Imaginem a diferença que isso fez. E não para por aí, a roda também impactou a guerra, com a invenção de bigas e carroças, alterando o curso de batalhas e impérios. Por séculos, o conhecimento esteve concentrado nas mãos de poucos privilegiados. Era como se o saber estivesse trancado a 7 chaves. Mas no século XV, a prensa de tipos móveis de Johannes Gutenberg chegou para desafiar essa exclusividade. Antes de Gutenberg, os livros eram copiados à mão, um trabalho minucioso e demorado, o que os tornava um luxo raro, acessível apenas a uma pequena elite. Com a prensa, a produção de textos passou a ser em massa, tornando os livros mais acessíveis a diferentes camadas da sociedade. A disponibilidade de livros impulsionou uma verdadeira revolução cultural, alimentando a Renascença e a Reforma Protestante. A prensa de Gutenberg inaugurou uma nova era de comunicação de massa e alfabetização, um marco na história da humanidade. Imaginem um mundo mergulhado na escuridão assim que o sol se põe. A vida após o anoitecer era limitada, iluminada apenas por velas e lamparinas. Mas tudo mudou com a eletricidade, uma descoberta que iluminou, literalmente, o mundo moderno. A lâmpada incandescente de Thomas Edison, um símbolo dessa revolução, iluminou nossas casas e estendeu o dia de trabalho, impactando a vida social e econômica. E não parou por aí. A eletricidade alimentou uma revolução industrial sem precedentes, aumentando a produtividade e transformando a maneira como as coisas eram feitas. Hoje, a eletricidade é a força vital do mundo moderno, alimentando tudo, desde eletrodomésticos que facilitam nosso dia a dia, até tecnologias médicas avançadas que salvam vidas. Capítulo 4. O automóvel, uma estrada para a liberdade. No final do século XIX surgiu no horizonte a era do automóvel, uma promessa de liberdade pessoal e velocidade, algo nunca visto antes. Em 1886, Carl Benz patenteou o primeiro automóvel prático movido a gasolina, uma verdadeira revolução sobre rodas. O automóvel transformou o transporte pessoal, impactando o desenvolvimento urbano e a economia global de maneira irreversível. Cidades se expandiram, os subúrbios surgiram e uma nova cultura de mobilidade tomou forma, mudando a maneira como as pessoas se deslocavam e viviam. A indústria automobilística, por sua vez, criou milhões de empregos e impulsionou outras indústrias, tornando-se um motor da economia global. Capítulo 5. O avião, conquistando os céus. No início do século XX, os irmãos Wright, Wilbur e Orville realizaram um feito extraordinário, o primeiro voo controlado e motorizado. Esse momento histórico, que aconteceu em 1903, marcou o início da era da aviação, mudando para sempre a maneira como vemos o mundo e as distâncias. O avião revolucionou as viagens, encurtando distâncias e conectando continentes de uma forma antes inimaginável. O que antes levava semanas por mar,
em viagens longas e muitas vezes perigosas. Agora podia ser percorrido em horas por via aérea, tornando o mundo menor e mais acessível. Mas a aviação também teve seu lado obscuro, transformando a guerra e influenciando o curso de conflitos globais. Capítulo 6. A Internet, tecendo a teia digital. No final do século XX, a revolução da Internet conectou o mundo de maneiras que jamais poderíamos ter imaginado. A Internet democratizou o acesso à informação como nunca antes, permitindo conexões globais instantâneas e o compartilhamento de ideias em uma escala sem precedentes. Ela revolucionou a maneira como trabalhamos, compramos, nos comunicamos e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. A internet é um vasto ecossistema digital, um universo de informações que molda a forma como pensamos, vivemos e vemos o mundo. Capítulo 7. O computador, uma ferramenta para a mente. Dos primeiros computadores volumosos que ocupavam salas inteiras aos dispositivos modernos que carregamos na palma da mão, o computador passou por uma transformação notável. Ele se tornou indispensável em quase todos os aspectos da vida moderna, revolucionando o trabalho, a educação, o lazer e a comunicação. Na ciência e na engenharia, o computador permitiu avanços antes impossíveis, impulsionando descobertas e inovações em diversas áreas do conhecimento. Na medicina, revolucionou o diagnóstico e o tratamento de doenças, tornando os procedimentos mais precisos e eficazes. E na educação, o computador democratizou o acesso ao conhecimento, abrindo portas para novas formas de aprender e ensinar. Por séculos, a humanidade foi assolada por doenças infecciosas que dizimavam populações inteiras e causavam grande sofrimento. No século XX, a descoberta acidental de Alexander Fleming inaugurou uma nova era, a era dos antibióticos. Em 1928, Fleming descobriu a penicilina, o primeiro antibiótico eficaz, um verdadeiro marco na história da medicina. A penicilina revolucionou a medicina, salvando milhões de vidas ao longo das décadas. Os antibióticos transformaram a maneira como tratamos doenças infecciosas, oferecendo uma arma poderosa contra infecções bacterianas. Antes do telefone, a comunicação a longa distância era lenta, imprecisa e não confiável. Cartas podiam levar semanas ou até meses para chegar ao seu destino. Em 1876, Alexander Graham Bell mudou o mundo para sempre com a invenção do telefone. A capacidade de transmitir a voz humana por longas distâncias revolucionou a comunicação, aproximando pessoas e encurtando distâncias. O telefone conectou pessoas em tempo real, abrindo portas para novas possibilidades de comunicação, impactando os negócios, os governos e as relações pessoais. Permitiu que empresas conduzissem negócios globalmente e que equipes de emergência respondessem rapidamente a situações críticas, salvando vidas. A varíola, um flagelo da humanidade, foi uma das doenças mais mortais da história, deixando um rastro de sofrimento e morte por onde passou. No final do século XVIII, Edward Jenner fez uma descoberta que mudaria o rumo da história da medicina: a vacina. Jenner observou que pessoas que contraíam varíola bovina, uma versão mais branda da doença, desenvolviam imunidade à varíola humana. Em 1796, ele testou sua teoria, inoculando um menino com varíola bovina. O resultado? O menino desenvolveu imunidade à varíola, comprovando a eficácia da vacinação. Essa descoberta revolucionária levou ao desenvolvimento da primeira vacina, um avanço monumental na medicina preventiva. Ao longo desta jornada, testemunhamos o poder da invenção humana, a capacidade do ser humano de criar, inovar e transformar o mundo ao seu redor. Da roda à internet, cada invenção deixou uma marca indelével em nossa história,
moldando a civilização e impulsionando o progresso. Essas invenções, essas ideias brilhantes, moldaram como vivemos, trabalhamos, nos comunicamos e vemos o mundo, expandindo os limites do possível e abrindo portas para novas descobertas. E o mais importante, o espírito de invenção, essa chama que nos impulsiona a criar, continuará a nos guiar, levando a novas descobertas, inovações e soluções para os desafios do nosso tempo.